Olá pessoal, eu sou Regiane Longoni e hoje eu venho para nós darmos continuidade à série dos 5 elementos. Então hoje eu vou falar sobre a Terra. A Terra, ela significa centro, ele é o elemento de equilíbrio, é o ponto de equilíbrio, é o ponto de distribuição das energias que vão ser adquiridas através dos alimentos para serem distribuídas para todos os outros taus, para todos os outros elementos. Então, o órgão correspondente, que é a parte yin da Terra, é o baço e o pâncreas, tá? O baço, ele tem essa função, né, de distribuir essa energia que virá dos alimentos. E também distribuição dos sabores, porque cada elemento tem um sabor. Então, a água tem um sabor salgado, a madeira tem um sabor ácido ou agre, o fogo tem um sabor amargo e a terra tem um sabor doce. E o metal, que é o próximo que eu vou falar, tem um sabor picante. Então, a terra, que é o baço, ele vai distribuir esses sabores nutrem os elementos, eles vão dar equilíbrio para as funções desses órgãos e dessas vísceras e também para os sentimentos. A parte yang da terra é o estômago, que é a víscera. O estômago, ele é o receptáculo do alimento, ele vai ter a função então de receber o alimento, de fazer a digestão desses alimentos e também de vai transformar esses alimentos naqueles nutrientes necessários, né, para daí então sair a energia para que o baço distribua. Esse sabor doce, ele é principalmente extraído dos carboidratos, tá? Então, vindo principalmente dos cereais, não do açúcar propriamente dito, porque dos carboidratos e dos cereais é que vai sair a glicose necessária. Aí que entra a ação do pâncreas, porque o pâncreas ele está junto com o baço, né, na parte yin. O pâncreas, ele tem duas funções. Ele tem uma função que é endócrina, que ele produz a insulina e libera a insulina, né, para fazer a degradação dos carboidratos, tirando aí a glicose para distribuir para as células. E também ele tem a função digestiva, que ele vai produzir o suco pancreático para liberar então no duodeno para finalizar a digestão. Então o baço e o pâncreas, eles estão sempre juntos, né, nesse elemento terra. Então esse sabor doce, ele deve ser principalmente extraído dos cereais. Então não teríamos a necessidade, né, de nos alimentarmos com o açúcar propriamente dito, tá? O sentimento da terra, que seria do baço, né, que é sempre a parte yin que é responsável pelo sentimento, é o sentimento de reflexão. Então temos que ser reflexivos. Também é o sentimento, ele dá a qualidade das ideias, das opiniões. Agora, se essa reflexão, ela se tornar uma ideia fixa e ficarmos então refletindo por muito tempo em alguma coisa, isso vai se tornar uma preocupação. E a preocupação é o sentimento adverso do baço. Essa preocupação, ela pode vir a se transformar também em obsessão. Então, os pensamentos obsessivos, eles vão ocasionar um bloqueio dessa energia, um bloqueio dessa distribuição do baço para todos os outros elementos. Então, essa distribuição não sendo feita é como se fosse um freio. Então, vai faltar energia e vai faltar os sabores para todos os outros elementos. E todos os outros vão ficar desequilibrados. Então, por isso a importância da terra, que é esse equilíbrio, esse centro, né, que é tão necessário para todo o nosso desenvolvimento e para toda a nossa vida. A reflexão, ela é muito importante, porque é através da reflexão que nós vamos poder tomar decisões adequadas. Precisamos refletir para depois tomar decisões. Decisões para que a partir daí, então vamos ter as ações e tudo aquilo que nós decidimos fazer na nossa vida.
Em relação à cor, temos cada elemento tem uma cor correspondente. Então a terra tem a cor amarela, a água é o preto ou o cinza, a madeira tem a cor verde, o fogo é a cor vermelha ou laranja, principalmente o vermelho, e o metal é a cor branca. Então, através dessas cores, também podemos perceber nas pessoas qual o elemento que está em desequilíbrio. Então, essas cores também são importantes. Em relação à estação do ano, a Terra, ela corresponde ao estio, que a gente chama. Então, cada tal também tem uma estação. O estio, ele não é nenhuma estação. Como são 5 taus, né? Os outros 4, eles estão relacionados às 4 estações do ano. Só que o estio, ele são assim, 14 dias, né? De uma estação que está terminando e 14 dias da estação que irá iniciar. Então, esse estio, ele tem um pouco do clima de uma estação e de outra, fechando 28 dias. Então, por isso que ele é o centro, né? Ele está, na verdade, no intermediário, né? Dessas 4 estações. Em relação à obsessão, eu queria comentar uma coisa com vocês em relação às enfermidades. Porque quando a pessoa tem pensamentos obsessivos, e como a terra, ela tem o elemento da natureza, que é a umidade, então o que significa umidade na medicina chinesa? É quando tem água acumulada ou matéria, massa acumulada. Então, uma terra desequilibrada, ou seja, o baço pâncreas e o estômago desequilibrados, pode ocorrer formação de massas, que seriam os quistos, cistos, cálculos, que mais? Obesidade, inclusive tumores, né? Então, toda essa massa, os edemas, né, os inchaços, isso tudo significa que a Terra está em desequilíbrio. Então, precisamos equilibrar essa energia para poder diluir e dissipar essas massas, né, que vão formando no organismo. Bem, então, em relação à Terra, era isso, né? Então, o que eu posso dizer que seria muito importante assim para a nossa vida? Que nós pudéssemos nos manter sempre em reflexão, nunca em obsessão com ideias fixas, né? Como ciúmes, como excesso de preocupação, que a gente possa então simplesmente refletir sobre as coisas, né? Para poder então tomar uma decisão adequada na nossa vida, para que tudo flua da melhor maneira possível, tá? Então, hoje era isso que eu queria falar para vocês sobre a Terra, tá? Então, no próximo vídeo vamos falar do último elemento, que é o metal, tá? Então, hoje era isso. Uma ótima semana para vocês. Obrigada por estar aqui comigo e até uma próxima.